Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do texto da live, volume 29, capítulo 25, de 2 de junho de 1931. A divina vontade tem virtude de converter em natureza o bem que se faz, o retorno das obras a seu Criador. A criação tem um ato determinado, a criatura um ato crescente. Estava fazendo meu giro na divina vontade para seguir seus atos e tendo chegado ao ponto onde o celestial menino se encontrava no Egito e a celestial mãe o ninava tratando de fazê-lo dormir e ao mesmo tempo ocupava-se com suas mãos maternas de fazer a roupinha ao divino menino. Reunindo-me com sua mãe, fazia correr entre seus dedos e no fio o meu "Te amo, Jesus", para fazer, formar e tecer a roupinha junto com o meu "Te amo". E sobre o pé da rainha que movia o berço punha o meu, para poder também eu ninar a Jesus e fazer-lhe o que lhe fazia sua mãe. E enquanto isso fazia, o celestial menino entre a vigília e o sono dizia: minhas duas mães. Então eu, lembrando isto, que estava escrito no volume 24, eu pensei em mim. Mas repete ainda, meu querido Jesus, as doces palavras, minhas duas mães? Depois de uma tempestade tão horrível que, como granizada devastadora, golpeou minha pobre alma, quem sabe quantos defeitos cometi, Jesus não sentia mais aquele terno amor de dizer tão docemente minhas duas mães. Enquanto isso pensava, meu adorável Jesus me disse: minha filha, se você não cessou de repetir, de unir-se com nossa Mãe Celestial, de me embalar, de pôr seu te amo para mim no que ela fazia, poderia eu cessar de dizer das minhas duas mães? Em tal caso, seria menos que você no amor, enquanto eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. E não somente isto, mas você deve saber que tudo que a criatura faz em minha vontade, ela tem a virtude de converter em natureza o bem que faz. E o verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca, nem há cansaço em repeti-lo quantas vezes se quer. Acaso te cansas de repetir ou bater, de respirar ou bater? Porque está na natureza. E mais, se não queres fazer, deves fazer um esforço, mas um esforço que, se pudesse fazer, te custaria a vida. E é este o maior prodígio de minha vontade, converter em natureza a oração, o amor, a santidade, seus conhecimentos. E eu, quando vejo que a criatura se deu em poder da minha vontade, mas tanto que ela pode mudar em natureza os bens divinos, minhas palavras ressoam na alma como minha potência criadora e dão em natureza a maternidade. E como posso não repetir minhas duas mães? Quando eu falo, é realidade o que digo. Não é acaso verdadeiro que minha mãe é minha mãe segundo a ordem natural e me é também mãe na ordem divina em virtude da vontade divina que ela possuía? Se ela não possuísse meu querer, não poderia ser minha mãe na ordem humana nem na ordem divina. Oh, quantas coisas sabe fazer em quem se faz dominar por ela. Sabe fazer descer a ordem divina no humano e converte em natureza a ordem divina.
e com isto faz tantos prodígios de surpreender céu e terra. Por isso faça-te dominar por minha vontade, e eu te farei ressoar em ti a minha doce palavra, minha querida mãe, que o meu fiat me tem sobre a terra. Depois disto, seguia o fiat divino na criação e dizia entre mim: quero entrar no sol para esvaziá-lo do amor que Deus colocou nele, por amor das criaturas, e sobre as asas de sua luz voltar a levá-lo ao meu Criador, como correspondência de meu amor. Quero esvaziar o vento para levar-lhe a correspondência do amor impetuoso, do amor gemente e dominante, a fim de que impere sobre o coração divino para arrebatar-lhe o reino da divina vontade sobre a terra. Quero esvaziar o céu do amor que contém para voltar a dar-lhe o amor que já não termina jamais, que jamais diz basta, para torná-lo para tomá-lo por todos os lados e levar-lhe a correspondência de amá-lo por todas as partes e em todos. Mas quem pode dizer todos os absurdos que dizia em cada coisa criada? Seria muito longo, por isso não continuo. E enquanto isso fazia, meu Deus, Jesus me disse: filha de minha vontade, como me é agradável a alma que entra em meu querer para encontrar nele todas as minhas obras, e sobrevoando de uma coisa criada a outra, faz com que sua pequena capacidade, seus cálculos para encontrar quanta dose de amor, de bondade, de potência, de beleza e outras coisas mais que pus em cada coisa criada, e como quem está em minha vontade, o que é meu é seu, o abraça tudo e me leva a meu seio. O põe a meu redor como correspondência de seu amor, e eu me sinto retornando o amor que tiramos ao criar toda a criação, a bondade, a potência, a beleza com que adornamos toda a criação. E em nossa ênfase de amor dizemos: da filha de nossa vontade retorna-nos nossas obras, o nosso amor, a nossa bondade e o resto, e ao mesmo tempo que os devolve, deixa-as no seu posto. E sentimos-nos a repetir a alegria, a felicidade, como se voltássemos a pôr de lado toda a criação. Agora você deve saber que, ao criar todo o universo, a variedade de tantas múltiplas coisas, colocamos um ato determinado, um basta a cada coisa, de maneira que não podem ultrapassar nenhum limite de como foram criadas. Mas embora fosse um ato determinado e não podem ir além, mas foi um ato pleno, tanto que as criaturas não podem nem têm a capacidade de tomar todo o bem que cada coisa criada contém. Tão é verdade que quem pode dizer: eu posso tomar toda a luz do sol, o céu, não basta sobre minha cabeça, não me alcançam todas as águas para tirar a sede. A terra não é suficiente sob meus pés, e tantas outras coisas. Isto porque nossa divindade, ao fazer um ato, ao criar as coisas, é tanto nosso amor, a superabundância que possuímos, que colocamos a suntuosidade, o luxo, a magnificência. Nenhuma obra nossa se pode dizer que é pobre. Todas levam com ostentação, quem com luxo de luz, quem faz ostentação de beleza, quem de variedades de cores e mais. Parece que dizem em sua linguagem muda: nosso Criador é imensamente rico, belo, poderoso, sábio, e por isso todos nós, como obras dignas dele, fazemos desperdícios de luxo no ofício dado a nós por Deus. Agora, minha filha, não foi assim ao criar o homem. Nele não foi posto um ato determinado, senão um ato sempre crescente. Nosso amor não quis dizer um basta ao homem. Teria sido como impedir nosso amor, deter nosso arrebato. Não, não. Nosso basta não se pronunciou na criação do homem. Não coloquei um limite, mas um ato sempre crescente, deixando quase a sua escolha até onde queira chegar, pondo à sua disposição nosso ato crescente, a fim de que nosso desabafo de amor não tivesse um termo, mas que pudesse fazer ostentação de luxo, de graça, de santidade, de beleza, de bondade e demais. Por quanto mais lhe agradasse.
Atávamos nosso ato crescente à sua livre vontade, para que não tivesse nenhum obstáculo para fazer quanto mais ostentação pudesse. E para fazer que este nosso ato crescente tivesse no homem todas as ajudas possíveis e imagináveis, dávamos-lhes também nossa vontade divina à sua disposição, para que pudesse manter à sua disposição todo o luxo que quisesse, e a superabundância dos bens de seu Criador. Nosso amor não quis dizer basta ao homem. Diz-lhe nosso filho, até aqui pode chegar. Não, não, teria sido como se um pai quisesse dizer a seu filho, até este dia te sentarás à minha mesa, e depois basta. Isto não seria amor de paternidade, mas de autoridade. Que o filho possa pôr um termo de receber os alimentos de seu pai. Pode-se dar Pode dar-se, mas que o pai lhe diga que estará em jejum, não o fará jamais. Assim é nossa bondade. Jamais diremos basta à criatura. Nosso ato crescente lhe servirá de alimento contínuo para crescer sempre e conservar-se. E se ingrata não se servirá de nosso ato crescente, dom grande dado por seu Criador, teremos a dor de ver nosso querido filho em jejum, pobre, e nosso ato impedido e sem vida, e mudará nosso arrebato de amor em arrebato de dor. Por isso, se queres que nosso ato crescente tenha vida em ti, não saia jamais de nossa divina vontade, a qual será ciumenta e de te fazer crescer sempre, sempre. É um texto bastante grande. Eu vou me ater a meditar a última parte. Mas assim, só vou, em relação à primeira parte, que é a divina vontade tem virtude de converter em natureza o bem que se faz. Então, essa virtude, né, na verdade, se refere à potência, ao poder. Então, a divina vontade, ela pode tudo. Então, se ela pode tudo, inclusive ela pode, né, fazer com que aquilo que é realizado, né, tudo que ela faz, seja através do homem ou através dela mesma própria, como foi no ato único, faça tornar-se em natureza. Então, tudo que ela realiza se torna natural, né? Não é mais algo que é estranho à criatura. Então, por aqui, eu creio que dá para a gente entender que quando nós estamos vivendo na divina vontade, os atos que fazemos, eles não são mais como atos dados a nós por graça, mas se tornam por natureza aquilo que nós fazemos. Então, o resultado daquilo que nós fazemos, porque já não somos nós, mas que realizamos, a própria divina vontade operando através de nós, né, nessa vida divina, vivendo essa vida divina. Então, tudo aquilo que vai sendo feito, que vai sendo executado, que vai acontecendo, tudo isso vai se tornando natural, né? Não está mais na ordem da graça, mas na ordem da natureza, das coisas. Isso porque a divina vontade está operando, ela que está em operação. Então, foi o que eu entendi dessa parte. Ali o senhor vai explicando muita coisa, vai dando, né, um texto bastante grande. E a segunda parte, que é o retorno das obras a seu Criador. Então, ali também, né, a Luísa vai descrevendo como é que ela vai girando nas obras da criação e vai recolhendo todo o amor depositado, né, todo o amor que Deus depositou ao criar cada coisa criada, todo o amor que ele depositou, ela vai repassando obra por obra e recolhendo todo o amor para levar de volta para o próprio Criador, né? E ele, né, vai se maravilhando com isso. E ainda, né, no final, ainda fala que mesmo que ela, né, que mesmo que a criatura que vive na divina vontade vai lá, retire todo o amor para devolver para ele esse amor, né, para dar essa glória de volta para ele naquilo que foi criado, é, é como se não tirasse nada, porque continua lá, né? Então, foi um ato de amor interminável que o Senhor colocou em todas as obras que ele fez. Então, mesmo retirando para levá-lo de volta, para render-lhe glória, para render-lhe graças,
por tudo que ele fez em cada obra que ele criou. É, não é a mesma coisa de não ter tirado, porque continua lá, né? O amor continua lá, mas ele aceita e ama quando a criatura devolve a glória para ele por tudo que foi feito, né? Porque a criatura entende que tudo que Deus fez, ele colocou à disposição da criatura humana. Então, isso é maravilhoso, né? Então, é assim, ele deu, a criatura devolve a glória, mas, né, a glória continua, né? Não termina, não fica esvaziada daquele objeto criado, daquela coisa criada, né? Continua o bem, o amor, toda a potência que ele colocou ali ao criar permanece, não é esvaziado. E aí na última parte, que é a criação, tem um ato determinado, né? A criação tem um ato determinado, a criatura um ato crescente. Então, todas as demais coisas criadas, todas as demais obras da criação, a divina vontade, né? O Senhor, Deus, colocou ali determinou os limites. Então, o Sol tem os limites dele, né? E olha que o Sol, né? Quando se nós olharmos tudo que o Sol é, né? Parece que é interminável todas as potências que existem no Sol, porque é um astro, um mega astro, né? Todo cheio de potência, de luminosidade, de comunicação de vida e de tantas outras coisas que seria impossível até narrar e esgotar todas as características que está contida no Sol. E o Sol é uma criatura apenas, é uma criatura, é uma obra da criação. E ele tem os seus limites, ele tem ali toda a determinação, todas as leis que regem essa criatura chamada Sol. E assim como o Sol, todas as demais obras da criação têm as leis que contempla o que, né, que concerne aquilo, né, que foi feito, aquilo que foi criado. Então, isso acontece nas águas, né? Então, nós temos mar, temos rios, então água doce, água salgada, é, a lua, as estrelas, todos os astros que estão no céu, né? Nos altos, no infinito, nas galáxias e tudo mais. Nós temos na Terra, né, a Terra em si, o planeta Terra em si, a vegetação, toda a vegetação, que é praticamente quase que, né, talvez possa até, né, se esgote com muitos anos e anos e anos de pesquisa, tudo que existe, né, mas não, eu acredito que não é possível de exaurir tudo que existe na natureza de expressão, no caso das plantas, né, de tantas variedades, assim, eu poderia dizer que inumeráveis, porque hoje nós temos né, de repente uma determinada quantidade de tipos diferentes de plantas, mas tem algumas dessas plantas que existem hoje que elas não existiam antes, né, né, assim como animais que também hoje existem várias espécies de animais que existem hoje que não existiam anteriormente, há anos e anos e anos atrás, há séculos e séculos atrás. E, e tem alguns que existiram lá atrás que hoje não existe porque entrou na extinção. Então também, né, acontece também com alguns tipos de plantas que podem ter entrado em extinção, porque assim como tem algumas espécies, né, tem algumas espécies animais que eles são naturais de uma determinada região, então vamos supor que lá numa região X lá aconteça uma catástrofe lá e extermina, né, com aquele tipo daqueles animais que ali continham. Assim também acontece com a vegetação. Então, a vegetação também ela tem características locais. Uma planta que existe em um determinado local, né, ela não existe em todos os locais do planeta. Ela existe em algumas regiões. Embora o homem, né, com toda essa questão, né, da logística, consegue transportar semente de um lugar para outro, de um continente para outro, de um país para outro,
Então hoje existe isso, mas assim naturalmente não teria, né? Não existiria. Então o que é originário aqui de uma região tem aqui só, não tem em outro local. E o que tem lá no outro local às vezes não tem aqui. Às vezes tem semelhanças, né, nas espécies, mas não são iguais. E assim é muita coisa, né? Se a gente for pensar em relação a tudo isso. E cada uma dessas assim, e a gente poderia meditar que isso é quase que infinito, né? De tanta coisa que o Senhor criou, né? É uma criação quase que infinita. Claro que é finita porque Deus colocou um limite ali, né, na criação. Mas as características, as potências, a forma de agir, de ser, de realizar de cada obra da criação, ele, né, colocou limites. E esses limites normalmente estão determinados, né, estão ali regidos por leis naturais. O que ele não, né, não colocou essa limitação na criatura humana, né? Então é interessante, né? Nós fazemos parte de uma espécie da criação, de uma parte da criação que recebeu, e somos a única, né? A criatura humana é a única da obra criada, foi a última que foi feita e foi a única que não recebeu limite, que recebeu virtude, né? Potência ilimitada. Não recebeu limitação, mas recebeu um ato crescente. Então, quer dizer, nós, a partir do momento que somos gerados, nós estamos em desenvolvimento, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo, e assim será até o último dia da nossa vida nessa terra. Nós não fomos feitos como, né, uma árvore que ela vai crescer ela tem um limite para crescer e ela vai ficar ali e dali, né, ela vai não tem uma quantidade de tempo para ela existir ali. Nós também temos essa característica, né? Também temos um tamanho, mas isso falando em ordem física. Então, em ordem física, nós temos limitações, né? Isso aí foi colocado porque né, no ato único de criar o ser humano, Deus colocou uma limitação né, de tamanho, de estatura, mas não colocou uma limitação na inteligência, na vontade, na memória, na liberdade. Então, na capacidade, no amor, tudo aquilo que possa expressar essa criatura, não tem limitação. Porque foi essa parte da criação que Deus fez para assemelhar-se a Ele. Então, como Deus é infinito, né, Ele quis colocar, né, depositou uma parte, né, das suas características no ser humano. Então, ali como ele vai colocando, né, falando, descrevendo, né, assim como um pai, ele não coloca um limite ali, né, para o filho, né, até tal dia você, né, senta na minha mesa, depois dessa data aqui você não senta mais. Né, então não tem isso, né? Um pai, quando ele é pai para sempre. Embora possa ser que não tenha relacionamento com o filho, mas ele será sempre pai daquele filho. E aquele filho será sempre filho daquele pai, né? Pode até ser trocado, né? Como hoje a gente tem a questão relacionada às adoções, né? As pessoas, né? Os pais que abandonam seus filhos, né? Seja a mãe, seja o pai mesmo que abandona os seus filhos, e outras pessoas acabam criando, né? Adotando essas crianças para, né? Ou mesmo já depois de certa idade, adotando para terminar de criar e ali assume esse lugar do pai, né? Da mãe ali, né? Dos, dos que vão prover, né? Dos provedores daquela pessoa. Ela é pai, é mãe, mas não é né, no original, ali não é né, naquele que deu a vida mesmo, aquele que cooperou com Deus para que a vida daquela pessoa existisse. Então, o ser humano, ele recebeu essa graça, né, de ser cooperador na geração da vida de outro ser humano. Então, imagina, né, nós temos aí recebemos de Deus esse dom ali de cooperar com o Criador na criação de outros seres humanos. Então, um dom extraordinário, né, que não é comparável com os demais seres vivos, né, não é comparável.
Então, assim, o Senhor, né, vai dizendo aqui, né? Assim a nossa bondade, jamais diremos basta à criatura. Nosso ato crescente lhe servirá de alimento contínuo para crescer sempre e conservar-se. E se ingrata não se servirá de nosso ato crescente, dom grande dado por seu Criador, teremos a dor de ver nosso filho em jejum, pobre, e nosso ato impedido e sem vida, e mudará nosso arrebato de amor em arrebato de dor. Então aqui, né, Deus, depois de tudo que Ele fez, né, depois de tudo que Ele deu para o ser humano, depositou o amor dele, a vida dele dentro do ser humano, porque nós recebemos, a nossa alma é uma porção da divindade que nós seres humanos recebemos, o que nenhuma outra criatura, né, criada recebeu, nenhuma teve essa privilégio de receber esse sopro divino em si. O ser humano teve, o homem recebeu o sopro divino, a, a vida dele, né, uma porção dele, uma partícula dele, ele depositou dentro do homem. E aí o homem, né, ele acaba, né, sendo ingrato e não se serve do ato crescente de Deus. Quando ele não se serve desse ato crescente, que é o ato crescente que dá para ele esse poder de ser um filho desse Criador, de ser uma criatura que reconhece esse Criador como seu pai. E quando ele não, né, reconhece, quando ele é ingrato, ele se abstrai, né, desse vínculo com o seu Criador, é aquele filho que vai estar em jejum, ou seja, não vai se alimentar, né, daquilo que o pai deu para ele, vai ser pobre, vai ser miserável e vai ficar o que? Sem a vida, não vai receber essa vida, vai ter ali, né, um determinado tempo de estar ali existindo, né? A divina vontade vai continuar concorrendo ali com a vida daquela criatura, mas ela vai estar meio, né, sem a vida mesmo, né? Sem os bens que o Pai tem. Nós, seres humanos, somos filhos, né, pela graça, não somos filhos pela natureza, assim como Jesus, né? Jesus é o único filho, né, de Deus pela natureza, mas ele, ao assumir a natureza humana, ele nos comunicou a graça da filiação divina. Ele nos comunicou essa graça para nós, seres humanos, de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Nele, né, em Jesus, nós podemos, né, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Mas tantas e quantas vezes esses filhos são aqueles filhos rebeldes, cabeça dura, ingratos, que não valoriza o seu pai, que faz do jeito que quer, vive do jeito que quer, faz o que quer na hora que quer, não dá satisfação para o seu pai. Nós somos ainda como aqueles adolescentes imaturos, né? Porque um filho, depois que ele, né, conviveu com seu pai, recebeu ali do seu pai as orientações, os ensinamentos, a educação, né? Foi formado ali, seu pai formou, repassou ali todas, né, todas as orientações para a vida, deu os exemplos, né, ensinou, educou, deu de si, né, deu dos seus bens para o seu filho cresceu nesse ambiente ali, sendo ensinado, sendo educado pelo seu pai. Ele cresce, ele se torna adulto, ele se torna maduro, e aí ele vai, né, ter uma outra vida, né, fazer uma outra família, constituir uma outra família, mas quando ele preserva tudo aquilo que ele aprendeu do seu pai, ele vai comunicando isso também para o seu filho e assim sucessivamente, quando vai se obedecendo essa ordem estabelecida de Deus ao criar o ser humano. Então vai nessa continuidade, é contínuo, né, esse ato ali, porque isso, né, que o Senhor tinha feito quando ele criou Adão.
né? Ele seria a primeira ali, né? O exemplar, e dele os demais que viessem seguiriam essa ordem, né? Um ensinando o outro, né? Formando, ali educando, alimentando, sustentando, e depois esse outro iria, né? Ser um outro que, assim como o pai, seria um outro pai também na vida. Então, isso seria a ordem natural, né? A ordem natural da vida do ser humano. Mas hoje, né? Sobretudo hoje, né? Desde sempre, né? Desde que o homem saiu da vontade de Deus, saiu da divina vontade, saiu da vida divina, se desligou da vida divina, o homem perdeu esse elo. Então, hoje, nós, principalmente nos nossos tempos, nós vemos o quanto prematuro que é esse desligamento entre o filho e o pai, esse desligamento da orientação dos pais. Então, desde, né, já de tenra idade, ali, de pequenininho, já começa as rebeldias, as vontades imperando, e a gente vê como, né, que hoje os pais, eles estão, né, como se fossem eles os filhos, e os filhos como se fossem os pais, porque hoje os pais é que estão mandando, né, muitos e muitas e muitas famílias, os filhos é que estão mandando nos pais, é que estão dando as ordens, é que estão estabelecendo o que é, o que não é, como não é, o que quer, o que não quer, o que o pai pode, o que o pai não pode. E é o filho que está mandando, então está tendo essa inversão ali. Então, essa maluquice toda, né, que a gente vai vendo acontecendo, ali porque o filho que era para estar recebendo ali toda a instrução, né, toda essa comunicação do pai, ele assumiu o lugar do pai. Então, hoje o ser humano está mais ou menos dessa forma, né, mesmo ao longo da história, mas hoje mais ainda de forma explícita e de forma bem feia mesmo, essa realidade dos filhos quererem mandar nos pais. E o ser humano assumindo-se como Deus de si próprio e querendo mandar em Deus Pai, no seu Criador. E faz isso ao momento que diz, né? Eu não quero saber da sua vontade, eu não quero saber do que você quer para mim, eu não quero saber do que você estabeleceu para minha vida. Eu faço do jeito que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. E não reconhece que o simples ato de estar respirando, do seu coração estar batendo, de estar ali falando, o próprio Deus que está ali comunicando essa vida para ele, que está sustentando essa vida nesse ser humano. E o ser humano nem reconhece e muito menos dá esse valor, não quer saber, né? Acha que veio do estalo de dedos, passou a existência e que não deve isso a nada. Só do homem olhar para a própria vida já deveria reconhecer que ele não existe por si próprio e muito menos está vivendo por si próprio. Nós não acrescentamos um segundo à nossa vida pela nossa própria vontade. Tudo é dependência de uma ordem divina, de uma vontade de Deus que está em plena operação, e o homem não consegue ver isso. O homem está cego para isso cada vez mais. Mas quando o homem, né, se volta começa a entender isso, começa a ver isso, começa a enxergar, tomar consciência dessa sua condição de criatura, e aí, né, pela graça, essa condição de filho, e reconhece todo quem é o seu pai, né? Quem que é o seu pai? Primeiro, esse pai deu vida para ele, né? Permitiu que ele vivesse. Depois, esse pai é um ser riquíssimo, poderosíssimo, potentíssimo, excelentíssimo, com todo o poder e majestade. E aí você se dá conta que você é um filho que está na miséria, que está na escravidão, que está na fome, que está na escuridão, embora tenha um pai riquíssimo. Então imaginemos que nós estejamos numa cidade, uma cidade grande, e esse filho não se lembra de onde veio, continua vivendo ali de qualquer jeito, ali na sarjeta da vida, e aí de repente ele descobre que o pai, né, que deu a vida para ele, que gerou ele, ele mora na mesma cidade que ele, num palacete, assim, o melhor palácio da cidade. O local é lindíssimo, grandíssimo,
com muitos servos e com todos os bens, é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E ele descobre isso e ele resolve voltar-se para esse pai, não por causa dos bens que esse pai tem, mas porque ele se reconhece ali como parte daquele que lhe deu a vida e volta para reconhecer: eis-me aqui, sou seu filho, eu quero estar contigo, eu quero me colocar debaixo do seu senhorio para você me orientar, para você dizer o que eu preciso fazer, como que eu tenho que fazer, de que forma que eu tenho que viver. E reconhece, volta-se de forma humilde, reconhecendo o seu nada e a sua total dependência desse pai. E essa necessidade, né, mas não por uma simples necessidade material, mas por uma necessidade realmente na sua alma, desse desejo de se religar, né, de voltar a esse relacionamento com esse pai. Mesmo que ele não se lembre muito bem como que tudo aconteceu lá no início, mas esse pai está pronto, está ali disponível para ir ensinando, né, detalhe por detalhe, como que foi que ele nasceu, né, como que esse pai sonhou com a chegada desse filho, como que ele nasceu, tudo ali que aconteceu ali no início da sua vida e tudo que aconteceu depois, né, o porquê que ele está naquela condição, e vai explicando, vai colocando essas informações, isso e dessa forma vai se revelando quem é ele, quem é esse pai, e esse filho vai conhecendo, vai se abrindo para esse entendimento, para esse conhecimento, para essas informações que esse pai vai transmitindo para ele, vai assim de forma muito paciente, porque esse pai é muito paciente, amoroso, e vai comunicando todas as verdades. Esse filho vai se enchendo dessas verdades, e essas verdades vai tornando esse filho mais rico, e esse filho, na medida que ele vai conhecendo, ele vai mais e mais se assemelhando ao seu pai. Então, para nós isso é muito interessante, nós pensarmos que através desse conhecimento, desse reconhecimento, primeiro que nós somos filhos, né, nós temos essa filiação divina, e ao sermos filhos desse pai, e desse pai assim, é, potentíssimo, poderosíssimo, é aprendermos dele como é que ele nos fez, como que ele nos criou, para que ele nos fez, para que ele nos criou, nos colocarmos sob, né, debaixo dali da sua orientação, da sua educação, das suas disposições, para ele ir nos mostrando, ele nos ensinando e nos iluminando e nos conduzindo. E assim, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos adquirindo mais e mais e mais essa semelhança com o nosso Pai. Então, eu creio que isso é o que significa esse ato crescente, que não é a limitação, né? Que não foi a limitação que Deus colocou na criatura, mas esse ato crescente, esse desenvolvimento que vai se dando, né? Então, a criatura, quanto mais consciência, quanto mais conhecimento ele vai tendo, né, de quem é ele, de quem é aquele que deu-lhe a vida, ele vai aumentando, né, vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo até o último, né, dia da sua vida aqui na Terra. Então, tudo que o ser humano conseguir expandir de conhecimento de Deus, né, da vida com Deus, do relacionamento com Deus, que é o seu Pai, né, nesse relacionamento estreito com o seu Pai, com o seu Criador, mas que esse Criador também é seu Pai, ele fez e deu a vida, é seu Pai também. Tudo ali, todo o amor envolvido, né, nessa ação de existir dessa pessoa, vai adentrando nesse universo desse conhecimento todo, essa criatura vai se expandindo de forma ilimitada. Então, assim, nós temos uma limitação de tempo sobre a Terra, mas nós não temos uma limitação de expansão da nossa capacidade de crescimento e de conhecimento. Então, assim como dizem que nós usamos um pouquíssimo, uma porcentagem muito pequena da nossa capacidade cerebral, neural, da nossa inteligência intelectual, imagina, né, isso está relacionado com a parte material, com a nossa parte biológica, que é limitada. Então, se nós temos ali uma capacidade de 100% e nós usamos 5, 2, 7%, 10%, aqueles que usam mais usam ali em torno de 10% dessa capacidade, mas ele pode expandir, 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 chegar ali aos 100%, mas ele chegou ali aos 100% também, acabou. Mas a nossa, por nós termos uma vida divina dentro de nós, ao partir do momento que nós
constatamos essa verdade, tomamos consciência, passamos a ver, a enxergar e a viver essa verdade, essa realidade dessa condição divina em nós, a nossa capacidade de entendimento ela passa a ser ilimitada, ela passa a ser transbordante, ela passa a ser expandir até o último dia, até o último momento. Então não tem limitação. Tem a limitação do tempo de vida aqui, mas não tem a limitação de expansão da quantidade de que pode ser expandido. Então o conhecimento que nós estamos adquirindo, ele ainda é muito pouco ainda diante de tudo que ainda nós vamos saber, diante de tudo que ainda nós vamos aprender, diante de tudo que ainda nós vamos viver ainda enquanto nós estivermos nessa terra. Então, se o Senhor ainda nos der ali, né, no caso me der ali ainda mais 10 anos de vida, eu olho tanto que ainda posso crescer e me desenvolver dentro desse limite ali de 10 anos ainda pela frente. Então, quanto mais, né, eu não sei, né, quanto que o tempo de vida nessa terra que o Senhor deu, mas o tanto de expansão que pode acontecer na minha vida, né, na minha vida, a partir do momento que eu assumo essa condição de filho, né, de criatura, de filho e de que uma vida divina opera em mim, de que uma vida divina vive em mim, de que uma vida divina está ali agindo, sendo e vivendo dentro de mim. Então, isso é maravilhoso, extraordinário. E louvado seja Deus por esse conhecimento que nós estamos tendo agora, né? Por essa informação que está chegando assim fresquinha para nossa cabeça agora. E cada dia, cada texto que a gente lê do livro do céu é um novo. Embora seja texto talvez que nós já vimos em outras meditações, mas é sempre nova, é sempre uma informação nova, é sempre um conhecimento novo. E isso vai fazendo com que nós nos alimentemos, que nós cresçamos, que nós expandamos, que nós vamos nos tornando, nos assemelhando mais e mais e mais e mais a Deus. Então, eu creio que é isso que o Senhor quer, né? E nós, quando sabemos que é isso que Ele quer, e nós queremos o que Ele quer, nossa, ó Senhor, age aqui, Senhor, faz aqui, realiza aqui, estou aqui, e quero, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Faz uso da minha vida da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu sou em mim mesma limitada, eu sou em mim mesma nada, um nada. Mas o Senhor em mim pode muita coisa, o Senhor em mim pode tudo, na verdade, né? Não é muita coisa, Deus não pode muita coisa em nós, Deus pode tudo em nós, porque é Ele em nós, não somos nós nele, né? É diferente, né? Não é nós em Deus, mas é Deus em nós. Então nós em Deus, né, podemos o que está dentro das possibilidades nossas. Mas Deus em nós, Ele pode tudo, Ele pode tudo. É isso que é importante a gente saber, ter essa consciência. E é maravilhoso saber disso. Ah, Deus, o Senhor em nós pode tudo, pode tudo, pode tudo, 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 tudo. E aí essas coisas do mundo, essas coisas da terra, que a gente dá tanto valor, né? Que a gente dá tanto valor às coisas materiais, o financeiro, os relacionamentos, elas passam a ser apenas acessórios da nossa vida, fazem parte sim da nossa vida, porque nós estamos nesse plano, mas elas não são o mais importantes, elas não são o determinante na nossa vida. E ter essa consciência tira de nós um peso enorme e dá para nós liberdade e de expansão e dá-nos asa. E aí nós podemos voar para Deus, voar com Deus, né? Deus usando de nós e Deus voando e nós indo ao infinito, porque Deus é infinito e nós, né, sendo esses veículos dele, nós podemos voar ao infinito. Então isso é maravilhoso. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Amém, Fiat.